Esta é a reflexão do Evangelho para este sexto domingo da Páscoa, no dia 22 de maio de 2022, e eu compartilho a leitura do Evangelho com vocês e depois refletiremos sobre a riqueza deste Evangelho fundamental para as nossas vidas, que é o de São João, como aqui mostra a referência, Evangelho de São João, no capítulo 14, do versículo 23 ao versículo 29, que eu leio para vocês e com vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Disse Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que eu vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Até aqui o Evangelho deste sexto domingo da Páscoa, 22 de maio de 2022. Na reflexão do domingo passado, nós afirmamos que o evangelho sobre o qual nós refletimos foi pronunciado dentro do cenáculo, ali numa periferia de Jerusalém, durante a Páscoa, quando Jesus celebrava com seus discípulos a Páscoa dele mesmo. E vimos, naquela reflexão do domingo passado, que Jesus disse que os seus discípulos deviam amar uns aos outros como ele os amou. E vimos que o amor que Jesus ensinou, com o qual Jesus amou, não é o amor romântico, aquele da paz, da alegria, da paixão, das declarações constantes entre as pessoas que vivem num mundo como se num paraíso isolado da realidade dura, sofrida, do ódio e da guerra, como nós vimos no domingo passado. Poderíamos atualizar e dizer que o amor de Jesus também não é burguês, no sentido de que eu só amo aquelas pessoas que me dão vantagens, só amo aquelas pessoas que me trazem algum benefício, ou sobre cujas costas eu posso bater demagogicamente, prometendo coisas e até externando sentimentos fugazes,
burgueses, que se esvaem diante da primeira discordância, que esborou no ar diante da primeira divergência. Não, não é esse o amor que Jesus pediu que os seus discípulos vivessem na sua comunidade, entre eles, e ensinassem e vivessem esse amor radicalmente com as pessoas com quem trabalhariam dali em diante a partir da Páscoa dele. O amor de Jesus não gira em torno de sentimentos mesquinhos, sentimentos pequenos, daqueles que gostam muito de quem gostam deles. Não, isso não é amor. Pode ser qualquer outra coisa, mas não é amor e muito menos o amor que Jesus ensinou. No Evangelho de hoje, continuamos no mesmo ambiente, nesse chamado bloco do cenáculo, em São João, que vai até o capítulo 17, quando Jesus continua falando e dizendo: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E não há nenhuma outra maneira de guardar a riqueza, o arsenal, a intensidade da palavra de Jesus, do ensino de Jesus, de tudo que Jesus compartilhou com os seus discípulos e, a partir da escrituração dos evangelhos, com a humanidade inteira, desde o interior da Galileia até o confronto violento em Jerusalém, se não for por amor. Não há como guardar nada. Não há como guardar o amor de Jesus dentro de um cofre. Bom, agora eu vou guardar aqui o amor de Jesus e vou trancar as 7 chaves para que ele não escape daqui. Não, o amor de Jesus não se guarda assim. Não há como depositar o amor de Jesus num banco e dizer: agora, este amor aqui depositado numa poupança, uma conta num banco, renderá tantos por cento em mais amor. Não, o amor de Jesus não é depósito. Não há como guardar o amor de Jesus num diário, anotar. O amor de Jesus está aqui anotado. Quando eu me esquecer, eu vou lá, eu me dirijo ao diário e releio. Não, o amor de Jesus não é anotação. O amor de Jesus não é diário. O amor de Jesus não é página. O amor de Jesus precisa ser guardado, cultivado, incentivado. E nós já veremos a dinâmica disso constantemente na vida, para que ele não seja corroído, para que ele não seja atacado, para que ele não seja rebaixado, para que ele não seja nivelado àquelas condições anteriores a que me referi, ao amor romântico, ao amor burguês, ao amor de consumo, o amor paparicação. Então, para que ele seja esse amor guardado na vida da gente, é preciso que se leve em conta algumas coisas importantes. Uma delas é a própria afirmação de Jesus que no amor haverá a moradia dele e do Pai. Quer dizer, o amor é a abertura, é a ambientação da própria residência dele e do Pai em nossa vida. O amor é tão intenso que ele se torna aqui um protesto profético ao templo, que era um ambiente onde se cria até ali, até o momento, até o início do movimento cristão, que era o lugar onde Deus habitava, onde Deus morava, onde Deus se manifestava, onde Deus falava com os sacerdotes, onde Deus convocava os seus profetas, onde Deus rememorava a Torá, os 10 mandamentos, a lei do amor. Não, Jesus agora diz: não é no templo, mas eu morarei com o Pai ali onde se guardar o amor que eu ensinei. Eu morarei nas pessoas, os seres humanos, como se ele dissesse: os seres humanos, as vidas humanas
são muito mais significativas, falam muito mais do que o templo, com as suas paredes bonitas, com as suas pedras que despertaram a admiração nos discípulos de Jesus, que Jesus disse que em breve tudo aquilo cairia, e como caiu, as pessoas onde Jesus habita, onde Jesus com o Pai faz moradia, não podem cair, não podem ser destruídas, não podem ser atacadas, não podem ser minimizadas. Elas têm que ser cuidadas, porque são moradia de Jesus. Quer dizer, nós, seres humanos, somos chamados pelo Jesus da Páscoa para sermos a habitação do amor, para sermos a frutificação do amor dele por nós e nosso por ele, e também a guarida da própria moradia dele. Não é nos templos que Jesus quer morar, não é nas mansões que Jesus quer morar, não é nos palácios que Jesus se sentiria confortável, mas nas vidas das pessoas que o amam e que se deixam amar por ele. Estas são a moradia de Jesus. Isto é profético, isto é revolucionário, num ambiente que as pessoas eram facilmente atacadas, no contexto da selvageria, que por qualquer coisa as pessoas se matavam umas às outras, proclamar que as pessoas vivas são a moradia de Jesus, a moradia de Deus, é algo extremamente profético e rebelião em relação a tudo que havia até ali. E Jesus tanto disse que isto significava que a palavra dele guardada, que é do Pai também, deveria receber também o Espírito, o defensor que o Pai enviaria, o Pentecostes que o Pai realizaria, que ele pediria para o Pai realizar nas vidas das pessoas, trazendo, atualizando o Cristo vivo e ressurreto, o Cristo palestino, o Cristo nazareno, o Cristo dos interiores, para habitar nas pessoas e agora defendidas por esta energia, por esta força, que aqui ele chama de o defensor, o paráclito, aquele que defende no ambiente de tantas acusações, no ambiente de tantos crimes contra as pessoas, ele mesmo foi vítima de crimes bárbaros, crimes dos quais ele foi acusado sem provas, na calada da noite, violando as próprias leis dos que o condenaram. Agora, diante dessa barbárie toda, se tem um defensor, que é ele mesmo no Espírito Santo, na Ruá divina, que mora nas pessoas. O Velho Testamento, em Gênesis, diz que o Espírito pairava sobre as águas na terra. Agora Jesus diz que esse Espírito vem habitar nas pessoas que estão dentro da terra, que também são a sua própria moradia, mas dentro da terra, em cima da terra, é o ser humano que o ama, que o acolhe, que é a própria habitação desta energia, deste Espírito que vem para recordar de tudo o que ele ensinou. Para recordar, e o verbo recordar tem dentro de si, na sua origem, a palavra coração, que é uma palavra, como eu já disse em outras reflexões, de extrema densidade, que significa tudo aquilo que é o poder de decisão do ser humano. Ali dentro da decisão do ser humano, Jesus precisa ser recordado e o Espírito vem para recordar tudo o que ele ensinou, recordar em nós, recuperar a memória do que ele ensinou em nós. Isso quer dizer que esse Espírito, ao nos habitar no meio do amor de Jesus,
implanta em nós, instala em nós, dinamiza em nós, este Espírito, ele vem para recordar o mesmo Jesus que fez o que fez na mesma Galileia, na mesma Palestina, em direção à cruz, sem arredar pé daquilo que ele ensinou. Não é outro Jesus, é aquele. Se falar no outro Jesus, um Jesus glorificado, um Jesus entronizado, um Jesus grandioso, um Jesus curandeiro, um Jesus dos negócios, um Jesus de bancadas, um Jesus de palácio. Não é esse o Jesus que será recordado pelo Espírito Santo, pela Roá. O Jesus recordado pelo Espírito Santo é aquele mesmo da Palestina, que ensinou tudo o que ele ensinou, sobretudo sobre o amor, ao caminhar com as multidões, ao viver e conviver com os mais martirizados pelo sistema de César, pelo sistema reforçado pelos banditismos de Herodes e de Pilatos, pelo abandono da religião que se voltou para uma expressividade templária, de altar, de costas viradas para o povo. Agora aqui, este Jesus precisa ser recordado como este que viveu no meio do povo, tanto que ele quer morar e mora nas pessoas e não nos templos ou nos tronos do Cristo glorificado, a partir de Constantino, que o fez um rei da glória e não mais o Jesus que lavou os pés, Jesus, o servidor, o Jesus ali, junto com seus discípulos no cenáculo, num, no, nos arredores de Jerusalém. Este é o Jesus que vem para habitar em nós e é enviado pelo Pai para recordar tudo o que ele ensinou, tudo o que ele fez. E aí é que nós nos tornamos seus discípulos e suas discípulas. Finalmente, ele anuncia neste encontro de despedida, nesse encontro pascal, ele anuncia a sua paz. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. A paz de Jesus é um descongestionamento da guerra. É uma purificação das consciências, das vidas dos seus discípulos e discípulas, das pessoas que o abraçam, das pessoas que o amam, se despirem totalmente da barbárie, da violência ensinada, vivenciada, praticada, realizada diuturnamente por sistemas semelhantes ao de César, ao da religião do templo, que perseguia, que mentia, que caluniava, que julgava na calada da noite, com base em calúnias e injúrias, para minimizar, para distorcer as pessoas. Aqui, Jesus traz a paz sem muralhas, a paz sem espadas, a paz sem flechas, a paz sem bombas, a paz sem guerra, sem derramamento de sangue. Esta paz que o mundo dá não é a que ele nos deixa, é a paz que nos faz ousados. Voltando à questão do espírito, que está muito junto aqui com o amor e com a paz. Aqui, a primeira leitura de Atos dos Apóstolos, que acompanha esta celebração dominical, vê-se que em Antioquia a comunidade enfrentou tensões, enfrentou violências, mentiras e perseguições por parte de ditos cristãos que foram da Judeia anunciar a lei e dizer que se eles quisessem se salvar, eles teriam que praticar a lei de Moisés e entrar naqueles detalhes absolutamente superados pela graça, superados
pelo amor que Jesus veio realizar, pela paz que Jesus veio realizar, e criou divisões, criou brigas artificiais, criou dissensões na comunidade. Quando então a comunidade precisa mandar Paulo e Barnabé para a Judéia, para conversar com a igreja de Jerusalém, com a comunidade de Jerusalém, que ouviu as demandas da comunidade e enviou para lá Judas Barsabas para que, juntamente com Silas, acalmasse a comunidade, trouxessem a paz para a comunidade, tudo sob a atividade desse espírito que é o espírito da comunidade. Não é espírito de indivíduos que se tornam assim tão especiais, se acham tão importantes, que se acham dotados de muitos dons, mas é do espírito da comunidade que canaliza a paz e que envia Judas Barsabas, que envia Paulo e Silas, que envia os seus representantes para conversar, para pacificar e gerar a relação de paz no meio da comunidade. É isso que Jesus anuncia como Páscoa. Anuncia o seu amor. Hoje nós precisamos ser esta habitação do amor que faz moradia para o próprio Jesus. Precisamos nos descongestionar, nos despoluir, nos libertar desta coisa acre, essa coisa azeda do ódio que habita a sociedade e nos preenchemos da capacidade de amar sem interesses menores, sem experiências que aconteceram, mas que não devem mais servir como dinamismo da vida, como força da vida, como império para a paz, mas que este amor deve nos libertar, porque ele é a moradia de Jesus nas nossas vidas. Nada mais importante do que permitirmos que Jesus habite nossas vidas, habite de modo a nos fazer exatamente a moradia dinâmica que nos ajuda a nos mover no meio do mundo e sendo reconhecidos como pessoas que têm algo a dizer, têm algo a fazer, porque têm algo a pensar sobre a construção desta moradia do amor para todas as pessoas, que é também a própria moradia do espírito que nos esvazia desta timidez, como diz o Evangelho, desta covardia e nos enche de ousadia no meio deste mundo que, apesar de todas as referências, não deve servir de modelo para a guerra, para nos congestionar de guerra, de ódio, de nos intoxicar de tantas dissensões, de tanto ódio, de tanta divisão. Não, este espírito é capaz de nos encher de ousadia para nos fazer moradia também da paz. E que ela habite contigo, meu irmão e minha irmã, que ela faça moradia na tua vida, que tu te tornes sempre a casa do próprio Jesus, mas o Jesus, este do Evangelho, não o Jesus glorificado, não o Jesus de tronos, não o Jesus de bancadas, não o Jesus de negócios, não o Jesus das vantagens, mas este Jesus capaz de servir e de morar em nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.